Maravilha! Então vamos lá, vamos começar a nossa primeira live do ano. Esta que vai ser, na verdade, um aquecimento para a nossa grande trilogia 2024, o melhor ano da sua vida, que irá começar na terça-feira desta semana. Serão 3 episódios incríveis. No finalzinho eu vou passar mais informações. E para você que não se inscreveu ainda, depois vai lá no link aqui da bio, clica, faça a sua inscrição para que você então esteja por dentro desse grande evento que vai ser a nossa trilogia. É um prazer estar aqui, nossa primeira live do ano, muito bom estar de volta aqui com vocês, espero que todos estejam realmente muito bem, estejam renovados, estejam plenos para continuar avançando rumo a uma vida melhor, a uma vida maior, a uma vida plena, não é? E este vem sendo a minha proposta de quase 30 anos de trabalho dedicado como facilitador e treinador mental. Minha proposta é levar mais consciência, apresentar métodos, apresentar meios para que você desenvolva a sua consciência e assim crie a realidade alinhada com os teus sonhos e com os teus anseios. E como pesquisador eu estou sempre estudando, estou sempre vivenciando muitos processos e a cada dia eu vou ampliando a minha visão sobre os processos da consciência, sobre o funcionamento da realidade e vou buscando então integrar esses entendimentos e compartilhar muito também da minha experiência para impulsioná-los e também a orientá-los dentro de meios e ferramentas que irão ajudar a mudar a sua própria realidade. Então, o meu foco como facilitador é esse, é ensinar as pessoas a mudar as suas realidades através da consciência. Não é? E antes de começar, como já é parte dos nossos encontros aqui nas lives, eu já tirei a nossa carta máxima, a primeira carta máxima da primeira live do ano. Então, vamos lá. Tá? Pessoal, só para vocês estarem a par, eu não estou lendo aqui o chat, tá? Eu vou focar agora na abordagem. Qualquer dúvida que você tenha sobre outros assuntos, falem com o pessoal da equipe no direct. Tá? Vamos focar aqui na live para explorar os nossos assuntos. Bom, o tema dessa carta de hoje, que é um tema muito recorrente na minha abordagem, é sobre sofrimento. Sofrimento. Você sofre muito? Como anda a sua vida? Você vem sofrendo ou está aprendendo a deixar de sofrer? Para quem já me segue já há um bom tempo, sabe que a questão do sofrimento é um tópico muito comum na minha abordagem. Então, essa carta, que é uma carta muito lúcida, essa mensagem ela é muito importante, ela diz o seguinte. Então reflita comigo agora. O sofrimento nos ensina somente uma única lição, a de que ele é completamente desnecessário. De que ele é completamente desnecessário. Não há situações desesperadoras. O que há são pessoas desesperadas pelas situações. Os fatos são apenas fatos. O sofrimento é o resultado dos dramas emocionais que geramos diante dos fatos e que nos impedem de agir com clareza e equilíbrio. Então, essa mensagem ela é muito especial, eu gosto muito, porque ela traz um elemento de lucidez profundo que nos mostra, isso tem muito a ver com o tema de hoje também, que nos mostra uma relação que nós devemos incorporar e introjetar para nos impulsionar na direção de uma vida melhor. E uma vida melhor é uma vida sem sofrimento. É uma vida plena em todos os sentidos. E nós estamos avançando na nossa trajetória evolutiva nesse planeta.
E estamos chegando num ponto em que nós temos já condições de avançar para um próximo nível, para um novo estado de consciência. E esse novo estado de consciência que esse novo ciclo está nos ofertando, que o planeta já consegue sustentar, é basicamente um nível de consciência através do qual você já é capaz de viver sem sofrer. De viver sem sofrer. Nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhum evento, nem mesmo o passado tem o poder de lhe fazer sofrer. O sofrimento, como eu já explorei diversas vezes, é um fenômeno psicológico autogerado. Você gera por não saber se conectar com os fatos na sua vida. Por não saber se conectar com os fatos. Geralmente, na grande maioria das vezes, e para a grande maioria das pessoas, há sempre uma camada entre a sua percepção de um fato e o fato em si. E essa camada, ela é uma camada completamente desnecessária, e é esta camada desnecessária que te leva ao sofrimento, que te leva a uma postura que irá lhe fazer sofrer. E essa camada, ela é uma camada virtual, que nós podemos chamar dos dramas que você confecciona no universo da sua cabeça sobre os fatos, sobre a circunstância, sobre o evento com o qual você terá que lidar. Então, o nosso tema de hoje, que é um tema que eu trago para uma reflexão, é o tema liderança interior. Liderança interior. Então, vamos desenvolver uma reflexão a partir desta perspectiva envolvendo liderança interior. Então, o que vem a ser, basicamente, a liderança interior? O que envolve essa perspectiva? Na verdade, quando falamos de liderança, liderar o seu interior, liderança interior, é você se atentar, despertar a sua consciência para a possibilidade de que você tem condições de melhor orientar os seus processos internos. Você tem condições de liderar e, portanto, dominar o seu universo interior. E isso talvez seja uma das coisas mais importantes para desenvolver uma vida plena, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. Porque falar de liderança interior tem muito a ver com a possibilidade de você ter um maior domínio sobre si mesmo, de você ter desenvolver um maior poder sobre si mesmo. E é a partir desse poder sobre si mesmo que você passará a ter maior poder sobre a sua própria vida. Não aqui um poder de controlar as coisas, não é isso, mas de orientar melhor o seu processo interno e orientar melhor a sua própria vida. A sua própria vida. E isso é uma coisa extraordinária que toda pessoa que está envolvida com autoconhecimento começa a desenvolver. Então, veja bem, todos vocês que estão aqui, que foram atraídos por esse assunto, ou se conseguiu chegar até aqui, é porque sente um ímpeto, não é?
de melhorar a sua própria vida, de atingir um outro patamar, de se libertar de todo sofrimento emocional, de tudo aquilo que te causa mal-estar, obviamente. Cada um de vocês aqui tem um ímpeto de querer melhorar. E se a sua realidade não está fluindo, se a sua vida não está satisfatória, não está da maneira como você gostaria, isso só representa uma coisa. Significa que você, presta atenção nisso, se a sua realidade não está plena, não está funcionando da maneira como você gostaria, isso só representa uma coisa, que você não está sabendo lidar com a realidade. Você não está sabendo lidar com a realidade. E, portanto, você não sabe lidar com você. Isso é muito delicado. Deveria ser a base de uma cultura planetária, deveria ser a base da nossa educação, os fundamentos e os princípios que, primeiro, lhe conduzem a dominar a arte de ser você, lhe conduzem a conviver bem com os teus processos internos, para que, consequentemente, você pudesse influenciar a sua realidade de uma maneira maravilhosa. Então veja só que interessante. Já comentei isso diversas vezes, em diversos momentos, em palestra, em curso, enfim. Há uma tendência espontânea, há uma tendência natural. Estamos falando de natureza. Não estamos falando de normalidade. Há uma tendência natural da sua vida se desenvolver, tá? Pessoal, o pessoal está comentando aqui no chat que a voz está mudando, pode ser do próprio Instagram, a minha voz está normal aqui, mas não vamos nos importar tanto com isso. Vamos prestar atenção aqui no que eu estou explicando, porque isso vai fazer muito bem para a tua vida. Então não perca o foco, tá? Vamos prestar atenção aqui no que eu estou explicando, porque é o que é importante agora. É o que interessa agora para vocês aqui, tá? Então, há uma tendência natural da vida se desenvolver muito bem. Então, se a sua vida, se a sua realidade não está se desenvolvendo bem, se você não está tendo sucesso, se você não está prosperando, se você não está vivendo uma vida com sentido, o que isso significa é que você não sabe lidar com a realidade. E se você não sabe lidar com a realidade, isso também quer dizer que você não sabe lidar com você, por mais que isso lhe choque. Por mais que lhe choque. Então, na proposta de hoje, quando falamos de liderança interior, a liderança interior, ela representa todo um movimento. É claro que isso vai exigir que você se aplique e invista em autoconhecimento, porque no atual momento planetário que nós estamos atravessando, autoconhecimento é agora uma questão de necessidade. Para que você se mantenha razoavelmente em um nível de equilíbrio interior, para que você tenha maior condição de gerir melhor a sua realidade como um todo. E a sua realidade, ela é formada por eventos.
E esses eventos, eles se apresentam e você então deve e necessita entrar em equilíbrio com esses eventos para que você consiga avançar. Você sabia que na grande maioria das pessoas, a vida não se desenvolve e elas não avançam, não crescem, não expandem, porque elas, de uma maneira inconsciente ou não, mas na maior parte das vezes é inconsciente, porque ela não tem noção de que ela está fazendo isso, porque não nos foi ensinado, como eu falei, não é parte, infelizmente, da nossa cultura planetária fornecer as bases para que tenhamos liderança interior, para que nos tornemos líderes de nós mesmos, líderes do nosso mundo interno. Isso não nos foi ensinado. E por nós não termos essa referência, o que acontece? Você produz um desequilíbrio entre você e a sua própria realidade, sem que você tenha noção disso. E esta manutenção de desequilíbrio, que eu vou explicar aqui o que vem a ser na prática, e é desta manutenção do desequilíbrio entre você e a própria vida que você então se mantém refém dos eventos, refém das situações e o pior, refém da sua própria cabeça. Refém da sua própria cabeça. Porque boa parte do tempo nós estamos sofrendo as memórias ao invés de estarmos vivendo a vida como ela é ou como ela pode ser. Isso é muito curioso. Então, quando eu me refiro em lidar melhor com a realidade, essa é uma consequência de lidar melhor com os teus processos. Se você não sabe lidar com os teus processos, você não vai saber lidar com a realidade. E quando eu me refiro aos teus processos, eu posso colocar em linhas gerais os teus pensamentos, como você lida com os teus pensamentos, como você lida com os teus sentimentos, com as tuas emoções, como você lida com o tempo, principalmente passado ou futuro. E aqui tempo, eu me refiro a tempo psicológico, não é o tempo físico, não é o tempo do relógio, mas o tempo psicológico. E se você não souber lidar com os pensamentos, não souber lidar com o que você está sentindo, não souber lidar com o seu passado, principalmente, isso vai refletir na sua vida exterior. E foi muito interessante, olha que coisa curiosa, porque nós postamos um trecho de um podcast e nesse trecho específico eu estava explicando a diferença entre estar bem de vida e estar bem de dinheiro. São duas coisas distintas. E é muito comum as pessoas mencionarem o seguinte: nossa, fulano de tal está muito bem de vida. E aí você pergunta, mas por que ele está bem de vida? Aí a pessoa vai falar assim, não, porque ele tem muito dinheiro. Mas ter muito dinheiro não é uma condição para estar bem de vida. Estar bem de dinheiro significa que você tem bastante dinheiro e um alto poder aquisitivo. Isso não quer dizer que o dinheiro vai lhe garantir uma boa vida. Pode lhe garantir bens materiais, mas não quer dizer que você está bem de vida, porque estar bem de vida é um fenômeno muito maior. É um fenômeno que extrapola o âmbito material para o âmbito psicológico. O âmbito físico ele é muito importante, mas o âmbito psicológico, como você bem sabe, ele é determinante. Se você não estiver bem aqui, emocionalmente bem, psiquicamente bem, você pode ter tudo, mas ainda assim você vai perceber uma vida em preto e branco. Nós sabemos como é isso.
Se não fosse assim, países considerados como países de primeiro mundo, como Suécia, Japão, etc., não teriam altíssimos níveis de suicídio, evidenciando que uma vida material bem satisfeita não é suficiente para lhe dar sentido, para lhe dar um estado de espírito que o eleve para um patamar de uma ótima vida. Para portanto, você poder colocar, nossa, minha vida é incrível. Então, nesse trecho do podcast, vocês vão ver onde eu quero chegar. Foi até o que me inspirou a fazer essa live sobre liderança interior. Então, nesse trecho eu falo exatamente isso. Que estar bem de vida é diferente de estar bem de dinheiro, e é ótimo que você possa ter essas duas instâncias em equilíbrio. Claro que é muito bom ter dinheiro e é muito bom estar muito bem internamente. Mas uma coisa não garante a outra. Certo? Então, estar bem de vida é você ter uma maior capacidade de gerir o teu universo interno. Se você tem conhecimento, autoconhecimento bastante, para que você consiga superar as preocupações, para que você consiga superar o medo, para que você consiga superar a ansiedade e de fato viver em um estado de maior paz, de maior criatividade, de maior bem-estar, de maior entusiasmo. Aí agora, portanto, você agora realmente está bem de vida. Eu não estou aqui dizendo que você deva viver 100% absolutamente nesse estado de paz, né, de sentido, estar bem. Não é isso, embora seja possível, tá? Mas é perfeitamente possível. É perfeitamente possível você superar o medo, superar a preocupação, superar a ansiedade. A questão é que a nossa referência é que aquilo que é reproduzido por muitos, nós julgamos como o correto, como o certo e como o normal. Então deixamos de questionar. Então, se todo mundo é ansioso, é normal ser ansioso. É normal ser ansioso, é normal ser preocupado, é normal sentir medo, mas não é natural. Olha que interessante essa reflexão. Então nós nos acostumamos, porque a maioria das pessoas é assim, então nós achamos que é perfeitamente comum e, portanto, não há nenhum problema em viver preocupado, ansioso. Mas lá na frente você terá que pagar o preço de uma úlcera gástrica. Lá na frente você terá que pagar o preço de um AVC. Lá na frente você terá que pagar o preço de N desordens na sua fisiologia e na sua qualidade de vida. Então veja, quando falamos daquilo que é reproduzido por muitos, não quer dizer que seja o certo. Quer dizer que é apenas algo reproduzido por muitos. E aí entra a questão da normalidade. Normalidade é o conjunto de elementos que a maioria reproduz. Não quer dizer que esta normalidade seja saudável. E aqui eu me lembro de uma passagem de um grande pensador indiano que eu gosto muito, Krishnamurti, que ele disse: não é sinal de saúde estar bem adaptado em um mundo profundamente doente. Um mundo profundamente adoecido do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico. A um nível tal que as pessoas se acostumam com o medo, se acostumam com a ansiedade, se acostumam com a preocupação. E aonde eu quero chegar? Quando eu fiz esse comentário nesse trecho do podcast, muitas pessoas reagiram aqui no Instagram, e muitas com reações favoráveis e outras com reações desfavoráveis, que me fez pensar muito. Uma pessoa disse o seguinte: parem com esse movimento de desumanidade. Olha que coisa interessante. Porque na concepção dela, ser humano
é ser preocupado, é sentir medo, é ser ansioso. Por quê? Porque a maioria é assim. Isso não quer dizer que isso é parte do ser humano. Isso quer dizer que o ser humano está adoecido. Tanto é que quando você se depara com uma pessoa que não é ansiosa, uma pessoa que não sente medo, uma pessoa que não tem preocupação, você vai achá-la estranha. Aí, nesse comentário, a pessoa ainda completou. O que é isso? São ETs? Ela colocou a possibilidade de se tornar um ser humano saudável como sendo um extraterrestre. Porque para ela não concebe isso. Ela está presa nessa teoria, ela já tem uma teoria pronta. Ser humano é ser ansioso, é ser preocupado, é sentir medo boa parte do tempo. Mas será que você está disposto a pagar o preço de um AVC? Tudo bem, se você quer viver assim, se você acha que isso é parte do ser humano, é uma escolha que você está fazendo. É uma escolha que você está fazendo. Mas por que as pessoas são tão ansiosas, sentem tanto medo, são tão preocupadas? Porque falta referência para que elas desenvolvam uma maior liderança interna. Dominar os processos. Dominar os processos. E eu conheço muitas pessoas incríveis que já estão, além da normalidade. Porque são dois movimentos. Um movimento é o movimento da normalidade, que é um caminho que você trilha para longe de si mesmo. Natureza é um outro caminho. É um caminho que você toma, que se aproxima de si mesmo. É um caminho de volta. Normalidade é um caminho de ida. Natureza é um caminho de retorno. Você começa a retornar para si. E este é o caminho da evolução. Evoluir não é ir para longe de si mesmo. Evoluir é voltar para si mesmo. O que também vai ao encontro de um conceito brilhantemente estabelecido pelo próprio Jung, que é o conceito da individuação, que é a base da psicologia analítica. É a base de toda a teoria, de toda a proposta teórica de Jung na psicologia. Que ele propõe que a natureza, que o universo como um todo está nos compelindo à unidade. Isso não é uma opção. A natureza está nos compelindo. Há forças internas em você e externas a você que estão te motivando para que você se coesifique, se torne cada vez mais inteiro na sua diferença. Tanto é que Jung, quando ele define o conceito de individuação, ele define como: individuação é um processo contínuo e constante de diferenciação através do qual o indivíduo vai se tornando cada vez mais si mesmo. Ele vai se diferenciando, ele vai mergulhando, tomando cada vez mais e mais posse da sua diferença, se assumindo cada vez mais profundamente, a um nível tal que ele vai ganhando cada vez mais coesão, vai ficando cada vez mais em unidade consigo mesmo, e a partir de um certo ponto, Jung coloca que num nível de plena coesão, ele passa a ser orientado pelo todo em si mesmo. Ele passa a ser orientado pelo todo, pela inteligência maior em si. Ele não precisa mais ser orientado por normas, por códigos e referências exteriores, porque ele em si
já está em pleno sincronismo com a sua própria natureza. Com a sua própria natureza. E você terá que começar esse movimento, seja em um momento ou em outro. O que é coesão? É você estar completamente em si, né? Você está todo em conexão com a sua natureza. Já não há tantos conflitos internos. Você se assumiu por inteiro. Você tomou posse de si mesmo. Você já não se sente mais ameaçado pelo mundo exterior, em abrir mão da sua diferença para se enquadrar em algum modelo pré-estabelecido. E há uma relação muito interessante de avanço, de progresso, de sucesso, de criatividade e até mesmo de inteligência com o seu processo de união consigo próprio. Quanto mais unido você estiver em si mesmo, quanto mais você apoiar a sua diferença, quanto mais você se estabelecer em si, mais criativo, mais potente, maior será o avanço e maior será a ação de outros níveis de inteligência da sua constituição. E um dos fundamentos elementares, que é o start para que você tenha uma liderança, ou comece esse movimento de liderança interior, o primeiro princípio elementar para que você desenvolva esta liderança interna é você, veja bem, iniciar o uso do poder do observador. Aprender a observar o que se passa dentro de você. Mas essa observação não é uma observação enviesada em algum preconceito. Esta é uma observação natural. É olhar para si próprio, olhar para os seus próprios processos com o olhar da natureza. Um olhar que acolhe ao invés de condenar, de julgar ou combater. Esse é o primeiro passo. É assim que começa a liderança interior. Você observa o pensamento, o que está se passando na sua cabeça. Você observa o que está se movendo em você enquanto sensação. Mas você não reage. Você apenas acolhe, reconhecendo cada vez mais e mais e mais que você não é os seus pensamentos, que você não é o que está se passando em você enquanto emoção, que você não é as tuas reações, que você não é as narrativas e muito menos o sujeito construído a partir dessas narrativas. E à medida que você vai fazendo isso, e você vai usando a sua percepção em um processo de autopercepção, você vai se deixando não mais ser controlado pelos pensamentos, pelas sensações, pelas emoções. Você apenas vai dando espaço para que esses fenômenos aconteçam. Esse é o ponto de partida. É claro que aqui numa live não tem como eu explicar meios, princípios, técnicas. Aqui eu estou num movimento de provocação. Meu intuito aqui é te provocar. Meu intuito aqui é fazer você ficar incomodado. Meu intuito aqui é fazer você parar para se observar. Então esse é o meu ponto de partida aqui com vocês. Um movimento de provocação. A melhor forma de fazer o indivíduo despertar é provocá-lo,
é tirá-lo da zona de conforto psicológica. Então veja, se a sua realidade não está de acordo com aquilo que você almeja, você precisa entender isso. E aí tem um outro fator interessante. Não é interessante para a nossa cultura social nos tornar autossustentáveis e livres. Porque o indivíduo autossustentável do ponto de vista emocional, do ponto de vista consciencial, o indivíduo livre emocionalmente, ele não é mais suscetível a toda sorte de manipulação. Para vocês terem uma ideia, não vou entrar aqui em teoria da conspiração, longe disso, mas toda a nossa estrutura econômica, todo o poder econômico, a maneira como ele é articulado, requer e depende da manutenção de um processo de cárcere coletivo, do veto ao pensamento livre, requer que a grande maioria das pessoas se mantenham cativas, sem questionar nada, e de preferência reativas aos estímulos do mundo. Eu não estou dizendo que seja fácil e muito menos difícil. Eu só estou dizendo que a possibilidade existe. E você precisa fazer a escolha. A escolha. Para que você então tenha mais autonomia emocional e maior autonomia de ser na sua própria vida, para que você então viva com mais qualidade. E toda essa movimentação, ela é uma movimentação, é uma revolução velada. Eu não estou aqui para ferir o sistema de crença de ninguém, e muito menos implantar sistemas de crença também. Eu só estou aqui em um movimento fazendo você pensar um pouco fora da caixinha que você está. Se permitir olhar as coisas por um outro ângulo. Depois, se você quiser voltar para o seu sistema de crença, para a sua caixinha, você volta, você é livre. Estamos aqui apenas num exercício de pensamento livre, que é uma coisa super saudável de se fazer. Agora, se você depois se sentir compelido a mergulhar mais a fundo, a mergulhar e ter contato com um método para se desenvolver, aprender a usar ferramentas, recursos, aí é um outro caminho, é um outro movimento. Aqui numa live nós estamos apenas neste movimento de reflexão. Tudo está girando em torno, e esse é um dos pontos da liderança interior, que é você saber observar as narrativas que você faz sobre quem você pensa ser e sobre o que é a realidade para você. Porque boa parte do tempo você está reagindo mais às suas narrativas do que lhe acontece do que aquilo que está de fato acontecendo. E todo sofrimento desnecessário é o resultado da sua própria resistência emocional a partir de uma narrativa que você faz na sua cabeça sobre um fato, sobre um evento. Então as pessoas sofrem não por conta do fato em si. As pessoas sofrem por conta das narrativas que elas fazem sobre os fatos. Então o primeiro passo para que você tenha maior liderança interior é você então usar esse poder do observador para você se dissociar um pouco das narrativas que você está fazendo sobre quem você pensa ser e sobre o que é a vida. Se você realmente
conseguir conquistar um pequeno espaço entre você e a sua mente, você vai ter uma chave extraordinária para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque se você tira a narrativa para estar presente aqui e agora, vivenciando este momento, esse momento em si, ele se torna profundamente vivo e se torna um momento em que você tem total condições de lidar. Então esse é um ponto muito interessante. Um outro ponto que eu gostaria também de tratar aqui rapidamente é você entender a relação entre ambiente e personalidade. A sua realidade, ela é criada a partir da sua personalidade. E a sua personalidade é a composição daquilo que você pensa, sente e comportamento. Então, a pergunta que eu faço é: o ambiente está criando a sua personalidade ou a sua personalidade está criando o seu ambiente? Aonde eu quero chegar? Que você pode conscientemente criar realidades, mudando a sua personalidade. E mudar a personalidade implica em dizer, mudar a forma como você pensa as coisas, a forma como você se pensa, a forma como você, portanto, sente as coisas. E nós temos condições de interferir conscientemente e construtivamente na nossa mentalidade, no nosso mindset. Hoje é uma coisa que é muito falada, né? Mindset. Fala-se muito de mindset. E foi pensando nisso que eu resolvi, né? Lançar essa trilogia com o tema 2024, o melhor ano da sua vida. Então, nós vamos ter agora essa semana que vai entrar nos dias 16, nos dias 17 e no dia 18, serão 3 encontros seguidos por aqui, não é? Em que nós vamos mergulhar nessa dinâmica. O que é necessário fazer para tornar o ano de 2024 o melhor ano da sua vida? Então serão 3 episódios, uma série com 3 episódios, vai ser como um mini curso mesmo, em que eu vou passar informações importantes para que você assuma o domínio da sua realidade e torne 2024 o melhor ano da sua vida. E para que esse ano ele seja de fato o melhor, você precisa se tornar a melhor versão de quem você é. Então é sobre isso que nós vamos desenvolver nesses 3 encontros. Anote aí, grave, dia terça-feira 16, quarta-feira 17 e quinta-feira dia 18. 3 dias seguidos aqui e também pelo YouTube às 20 horas em ponto. Às 20 horas em ponto nós vamos ter então esses encontros. Para você que não se inscreveu, é importantíssimo que você se inscreva pelo link que está aqui na minha bio, aqui no Instagram. Vai lá no link, clica, se inscreva para que você então possa fazer parte desse grande movimento. Geralmente quando a gente faz um movimento desse com 3 encontros, que a gente vai desenvolver toda uma linha de pensamento, eu vou dar dicas muito importantes para que você tenha a chave para alterar a sua realidade para melhor. Você que vem se repetindo, vem patinando, vem percebendo que você está numa situação em que as coisas não mudam, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você queira, você que quer mudar da sua realidade, você que quer mudar de vida, essa série é para você. 2024, o melhor ano da sua vida. Então, vá lá no link da bio, se inscreva
E espero vocês, então, no dia 16, terça-feira, às 20 horas em ponto, estaremos aqui juntos para esse grande movimento de transformação, um grande movimento de cura que nós vamos estar juntos desenvolvendo aqui no nosso espaço de interação, de conexão, que é as nossas lives. Então, pessoal, estou encerrando por aqui. Desejo a vocês um ótimo finalzinho de noite, um grande abraço e vejo todos vocês na terça-feira às 20 horas. Se inscreva, para quem não se inscreveu, vai lá no link da bio, se inscreva e estaremos juntos aqui na terça-feira às 20 horas. Forte abraço a todos e até lá!